Olá, queridos alunos. Nós vamos estar iniciando hoje a revisão do conteúdo do livro do primeiro bimestre. Então, nós vamos estudar novamente alguns conteúdos da apostila do primeiro bimestre. Nós vamos iniciar lá na página 2 da apostila com o conteúdo, o tema Corpos vestidos de arte. No universo das artes visuais, as superfícies para a criação artística não são apenas telas, muros ou objetos. O corpo também serve de suporte para a arte. Em muitas culturas, essa arte adquire diferentes significados, que vão desde a decoração até a manifestação de crenças religiosas e tradições. Mais do que um simples adorno, a pintura corporal pode ser relacionada a convenções sociais, a tradições de grupo e aspectos religiosos. Ela pode ser realizada de forma temporária ou definitiva, como uma tatuagem. A pintura corporal está presente em diversas culturas, de diferentes maneiras e por motivações singulares. Além da pintura corporal indígena, há outras que deixaram marcas na história, como a pintura corporal egípcia, a africana e entre outras. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma imagem. Essa imagem, ela está representando uma adolescente da etnia Tupi-Guarani pintando o rosto. Então, nós podemos ver uma menina, ela está utilizando de traços e formas para pintar o seu rosto, né? O pigmento que ela está usando é preto e vermelho. Então, ela é uma indígena que está pintando o seu rosto. Então, agora nós vamos responder as perguntas do espaço de diálogo. Vocês vão respondê-las no seu caderno de arte, tá? Enumerem a página da apostila lá, coloquem página 2 e respondam as questões 1, 2 e 3. Número 1. Você sabe como uma tatuagem é feita? Então, olha só. Há vestígios desde a pré-história sobre as tatuagens. Alguns estudiosos acreditam que cicatrizes de guerra na pele dos homens eram sinais de bravura. Daí começaram a se marcar voluntariamente com pigmentos naturais, fazendo os desenhos com espinhos. Então, essa era uma forma de fazer a tatuagem lá no início, né? Os homens utilizavam de espinhos e pigmentos naturais. O que são os pigmentos naturais? Eles são extraídos de frutas, flores, plantas, certo? Então, você sabe como uma tatuagem é feita? Você vai responder lá no seu caderno se hoje em dia você sabe como uma tatuagem é feita. Número 2. Em sua opinião, por que as pessoas fazem tatuagens? Existem vários motivos, certo? Nós temos os motivos religiosos. Algumas pessoas acreditam que a tatuagem é um passaporte para o céu. Acreditam que se fizerem as tatuagens, tem uma garantia de que tem um lugar no céu. Superar doenças e desgraças. Acreditam que, se tatuando, superarão doenças e coisas ruins que aconteceram. E tatuagens medicinais. Tem pessoas que acreditam que a tatuagem tem poder de cura. Estou listando aqui para vocês alguns motivos que pessoas acreditam que fazendo a tatuagem será realizado, certo? Então, você vai responder na sua opinião. Por que as pessoas fazem tatuagem? Número 3. Apesar de sua existência ser milenar, a tatuagem foi e ainda é alvo de preconceito. Converse com seus colegas porque ainda existe
Preconceito em relação à tatuagem. Como você não está em sala de aula, talvez você não tenha contato com o seu colega, você vai pensar, né? Por que a tatuagem ainda é alvo de preconceito e vai escrever a sua opinião. Se você tem contato com um colega, você pode conversar com ele e também escrever sua resposta. Agora, nós vamos para a página de número 3. Lá na página número 3, nós temos os nossos objetivos. Conhecer a história da tatuagem e compreender sua relação com as diferentes culturas. Estabelecer relações entre a tatuagem e a arte corporal indígena. Conhecer o conceito de body art. Então, vamos iniciar fazendo a leitura. Sobre a pele, a tatuagem. Pouco se sabe sobre a origem da tatuagem. O registro mais antigo que se tinha era o da múmia de uma mulher encontrada no Egito e que teria vivido há 4.000 anos. Porém, em 1991, o homem batizado pelos pesquisadores de Otzi foi encontrado congelado nos Alpes, entre a Itália e a Áustria. Calcula-se que ele viveu há 5.300 anos e em seu corpo mumificado foram percebidas mais de 50 tatuagens. Então, aqui nós temos uma imagem do corpo mumificado de Otzi e ali nós podemos perceber uma tatuagem. Também temos aqui uma imagem que é a recriação de como pode ter sido Otzi em 3.300 a.C. E essa foto é do Museu de Arqueologia do Sul do Tirol. Então, vamos continuar aqui. A ideia de tatuagem já foi relacionada à prática religiosa e às ideias de bravura, de nobreza, de divindade e de pertencimento a um grupo. A tatuagem chegou ao Brasil por volta de 1950 e desde então sua técnica foi bastante aprimorada. No início, o número de cores era limitado a apenas 5 tonalidades. Havia pouca variedade de agulhas e o traçado na pele era grosseiro, o que impossibilitava desenhos mais elaborados. Atualmente, depois de uma evolução bastante significativa, tanto nos instrumentos como nas cores, que já são mais de 50 tonalidades, há possibilidade de um trabalho com desenhos mais elaborados. A tatuagem nada mais é que um desenho, uma pintura. O que a diferencia dessas duas formas de representação, que em menor ou maior número já foram executadas ou vistas por todos nós, é o suporte em que ela é executada. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a diferença de um desenho para uma tatuagem, é que a tatuagem ela é feita sobre a pele humana. E um desenho, ele pode ser feito num papel, num objeto, numa tela, tanto quanto uma pintura. Então, assim, eu tenho um esboço, tenho um desenho de como eu quero fazer a minha tatuagem. Enquanto este desenho estiver no papel, ele é só um desenho. A partir do momento que ele está sobre a pele, ele é uma tatuagem, certo? Então, vamos passar agora para a página de número 4. Então, ali nós temos uma imagem com 2 homens, certo? E podemos ver em seu rosto tatuagens. Esses traçados, eles são feitos com pigmentos pretos. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre
isto. A tatuagem facial dos maoris é denominada tamoko e identifica de forma imediata os integrantes dessa cultura. Além disso, a pintura tamoko tem um significado religioso e está relacionada à história de vida pessoal ou história dos ancestrais, como se fosse uma expressão da genealogia da pessoa. Então, agora, ali nós temos o significado de genealogia. É o estudo que procura estabelecer a origem e a formação de uma família e um indivíduo. Ou seja, é o estudo sobre a origem, a cultura da família ou de um indivíduo. A tatuagem tamoko, feita no rosto pelo povo maori das Ilhas Polinésias, é a pintura mais importante. Uma espécie de declaração da identidade e da ancestralidade. Os traços contornam os olhos, o nariz, a boca e seguem as linhas faciais, o que acentua ainda mais as expressões. Na Polinésia, denomina-se enata, um motivo típico de desenhos de tatuagens feitas para simbolizar experiências de vida, nascimento, ilha de origem, nível social, relacionamentos e até mesmo o tipo de trabalho realizado. Nesse tipo de tatuagem, há geralmente um círculo ou vários círculos e semicírculos que significam o céu, guardando todos os polinésios e os seus filhos. Os maoris, povo nativo da Nova Zelândia, e os povos habitantes das ilhas polinésias do Pacífico Sul, usam pinturas corporais bem específicas, principalmente no rosto, com linhas simétricas, desenhos e figuras no estilo que atualmente é conhecido como tribal. O que é esse estilo tribal? É um termo relativo à tribo. Os desenhos geométricos e abstratos dessas pinturas inspiram a criação de tatuagem escolhidas por homens e mulheres em todo o mundo. A arte corporal indígena. A arte corporal também está presente na cultura dos indígenas brasileiros, porém na forma de pintura. Essa arte tem diferentes significados de acordo com cada tribo. Em algumas delas, a pintura do corpo faz parte de rituais religiosos, dos ritos de passagem da infância para a adolescência, das lutas entre povos, das celebrações de nascimento, morte, casamento e entre outros. Os indígenas utilizam pigmentos obtidos de frutos e vegetais. Na maioria das vezes, o vermelho é extraído do urucum, o preto e o azul do jenipapo e o amarelo do açafrão. O urucum, pessoal, é o fruto de uma árvore chamada urucuzeiro, nativa na América tropical e pode chegar até 6 metros de altura. O jenipapo é o fruto do genipapeiro, uma árvore que chega a 20 metros de altura, também nativa na América tropical. No Brasil, encontramos na Amazônia e na Mata Atlântica. Já o açafrão é extraído dos estigmas de flores. É utilizado desde a antiguidade como especiaria, seria originário da Ásia Central. Então, esses são alguns dos elementos que podemos extrair pigmentos para serem utilizados na tatuagem. Nas pinturas corporais indígenas, os elementos artísticos assumem funções simbólicas. A linha está bastante presente em suas representações, podendo ir da geometrização com linhas retas ou curvas às formas irregulares. O que é a geometrização? A geometrização é o ato de definir graficamente, por meio lógico e matemático, as linhas de contorno, as concordâncias entre as linhas, as curvas distintas, entre outros. Aqui nós temos diferentes usos de linha e das formas da pintura corporal indígena. Olha só.
Aqui nós temos duas meninas com o rosto pintado com pigmento vermelho. Aqui nós temos um menino com o rosto, a parte da barriga e os braços também pintados, só que com pigmento preto. Agora aqui nós temos o processo criativo. Você já experimentou fazer tinta natural? Explore a extração de pigmentos a partir de frutos e vegetais e aplique amostras de suas descobertas em uma cartolina para apresentar aos colegas. Então, olha só. A prof vai deixar no próximo vídeo o que vocês devem fazer, como vocês devem fazer para extrair tinta de pigmentos naturais. Então, olha só. Vocês vão fazer essa extração. É bem fácil, bem rápido. E depois de estar feita, vocês vão fazer uma pintura. Pode ser numa folha sulfite. Vão colocar o nome e a turma. E vão colocar lá trabalho de arte, tá? Então, nessa semana nós terminamos aqui e até a próxima.